Fala, fiel. Hoje o papo é quente, é daqueles que fazem a torcida parar o que tá fazendo para entender o que tá rolando nos bastidores do nosso Corinthians. A notícia que tá circulando é daquelas que mexem com o coração da torcida e com o bolso do clube. O Timão foi atrás da Caixa Econômica Federal para saber o valor de quitação da Neoquímica Arena. Isso mesmo, o Corinthians quer saber quanto custaria pagar tudo de uma vez, à vista, e colocar um ponto final nessa dívida que já se arrasta há tanto tempo. Pode até parecer só curiosidade, mas na verdade é um passo importante, um movimento estratégico, uma demonstração de que a diretoria atual quer, pelo menos, entender o tamanho real desse desafio e começar a sonhar com o dia em que o estádio será totalmente do clube. E vamos combinar, né, fiel? Só o fato do Corinthians ter feito esse pedido já mostra que existe um plano sendo desenhado. Hoje a dívida da Arena gira em torno de 668 milhões de reais, mas o clube quer saber quanto seria esse valor se resolvesse pagar tudo de uma vez, com desconto. E, olha, tem gente de dentro falando que esse desconto pode chegar a 40% se a negociação for bem feita. Agora, imagina o Corinthians conseguindo fechar essa conta por uns 400 milhões de reais. É grana demais? Claro que é. Mas para quem está planejando novos acordos de naming rights e patrocínio master, esse valor pode não ser impossível. O raciocínio é simples. O clube tem estudado formas de adiantar uma boa parte da grana dos contratos de marketing que estão sendo negociados. E, se o valor de adiantamento chegar perto do que seria necessário para quitar a Arena, o sonho pode virar realidade. A ideia é que, com esse novo contrato de naming rights, o Corinthians consiga um aporte inicial pesado, algo em torno de 300 milhões de reais. E se isso se confirmar, dá para começar a fazer as contas. Some a isso os valores que o clube ainda tem para receber da Nike, o que deve render cerca de 50 milhões de reais no início do ano que vem, mais a entrada de um novo patrocinador master, que pode render 200 milhões de reais. Juntando tudo, o clube já teria algo próximo dos 400 milhões. Ou seja, a equação começa a fazer sentido. Claro que a situação não é simples. O Corinthians ainda tem compromissos altos, dívidas, folha salarial, transfer bans para resolver, e não dá para sair distribuindo dinheiro que ainda nem entrou. Mas o simples fato de a diretoria ter pedido esse levantamento para a Caixa já mostra que o pensamento mudou. Antes, a conversa era só de sobrevivência, agora é de planejamento. E quando o clube começa a pensar assim, o torcedor tem motivo para ficar esperançoso. Afinal, quem não sonha em ver a Neoquímica Arena finalmente livre, totalmente nas mãos do Corinthians, gerando receita limpa a cada jogo? Imagina o impacto disso, fiel. Hoje, boa parte do que o clube arrecada com bilheteria ainda vai para compromissos da Arena. Se essa conta fosse quitada, tudo que entra com ingressos, camarotes, eventos e shows iria direto para os cofres do Timão. Estamos falando de algo em torno de 12 a 16 milhões de reais por mês só de bilheteria. Multiplica isso por um ano e o Corinthians poderia ter uma receita anual de mais de 150 milhões apenas com jogos e eventos no estádio. Isso muda completamente o cenário financeiro do clube. E não é só uma questão de grana, é simbólico também. Quitar a Arena seria como virar uma página da história recente do Corinthians. O estádio que nasceu em meio a tantas polêmicas e críticas finalmente se tornaria motivo de orgulho completo. E o mais interessante é que essa ideia não surgiu do nada. A diretoria atual, liderada por Osmar e sua equipe, tem conversado sobre isso há um tempo. Eles sabem que é um passo ousado, mas também entendem que o clube precisa de um horizonte, de uma meta clara para reorganizar suas finanças. Nos bastidores, a conversa é de que o Corinthians está montando um combo de patrocínios que vai muito além do naming rights. O projeto inclui o nome do estádio, o patrocínio master da camisa e até cotas secundárias que podem ser agrupadas no mesmo pacote de negociação. A ideia é vender um grande produto de exposição, oferecendo para as empresas uma presença massiva de marca, tanto no uniforme quanto na arena. E com o tamanho da torcida corintiana, o potencial de visibilidade é gigantesco. Para você ter uma ideia, o clube espera conseguir algo entre 250 e 270 milhões de reais por esse pacote.
O naming right seria responsável por cerca de 70 milhões anuais em um contrato de 10 anos, totalizando 700 milhões. Já o patrocinador master da camisa renderia mais 200 milhões em 3 anos. É um projeto ambicioso, mas que, se sair do papel, pode mudar o patamar financeiro do Corinthians nos próximos anos. E se o adiantamento desse acordo vier pesado, tipo 300 milhões à vista, o clube já conseguiria fazer frente a boa parte do valor da arena. Faltaria ainda um complemento, mas que poderia ser coberto com outras receitas que o clube tem a receber ao longo do próximo ano. E se faltar um pouco, você sabe como a Fiel é. A torcida abraça, se mobiliza, faz vaquinha, faz barulho, e transforma o impossível em realidade. O corintiano tem esse poder de fazer o clube se mover quando ninguém acredita. Mas é bom reforçar, ninguém tá falando aqui que o Corinthians vai lá e quitar a arena amanhã. O que está acontecendo é o começo de uma análise, uma sondagem, uma tentativa de entender o tamanho da conta para montar uma estratégia real. O clube quer saber quanto seria o desconto, quanto poderia economizar se pagasse tudo agora, e se isso vale a pena diante das outras obrigações. É um passo de planejamento, de quem quer colocar ordem na casa e parar de viver apagando incêndio. E é interessante ver como a torcida reagiu a essa notícia. Tem quem ache que é só um sonho distante, e tem quem veja como um plano ousado, mas possível. E a verdade é que as duas coisas podem estar certas. Sonhar faz parte, mas planejar é essencial. E o Corinthians, pelo menos, começou a fazer isso. Depois de anos com promessas vazias e gestões confusas, é bom ver a diretoria se movimentando para entender o real tamanho dos compromissos do clube. Outra coisa que merece destaque é o quanto essa possível quitação impactaria nas finanças a longo prazo. Sem o peso dos juros e parcelas mensais, o Corinthians conseguiria respirar. E o dinheiro que hoje vai para a Caixa voltaria a ser investido em futebol, base e infraestrutura. É um efeito dominó positivo. Quita a arena, libera bilheteria, aumenta a receita, melhora o time, e o time melhorando, mais gente no estádio, mais patrocínio, mais visibilidade. É o círculo virtuoso que o clube precisa construir. E o mais simbólico de tudo é que, depois de tanto tempo, o Corinthians finalmente volta a falar de futuro. A torcida pode até brincar, dizer que é sonho, mas esse tipo de conversa é o que separa o clube que quer apenas sobreviver daquele que quer voltar a ser protagonista. E o Timão sempre foi protagonista. A Neoquímica Arena, quando estiver completamente quitada, será mais do que um estádio. Será um monumento à superação financeira e à força da Fiel. E enquanto essa movimentação sobre a arena mexe com os bastidores do Corinthians, outro assunto também agita o noticiário do clube: o futuro de Breno Bidon. O jovem meia vem chamando a atenção de clubes europeus e pode ser o próximo nome a deixar o timão rumo ao velho continente. A diretoria sabe que ele é uma das principais peças da base e que o momento de mercado pode ser decisivo para definir o rumo da carreira do garoto. A conversa nos bastidores é clara: se chegar uma proposta de 15 milhões de euros, o Corinthians aceita negociar. É um valor que agrada tanto o clube quanto o staff do jogador, e que pode ajudar diretamente no planejamento financeiro que a diretoria vem traçando. Vale lembrar que o Corinthians já recebeu outras ofertas no passado. O PSV chegou a demonstrar interesse e colocou cerca de 9 milhões de euros na mesa, mas a proposta acabou nem sendo formalizada ao clube, ficou restrita ao entorno do atleta. Depois veio o Benfica, que acenou com 12 milhões de euros, mas a negociação não avançou porque, na época, a antiga gestão entendia que o jogador poderia se valorizar ainda mais. Agora, o cenário é diferente. Bidon vive boa fase, tem sido destaque nas seleções de base e voltou a atrair olhares. E o mercado europeu é dinâmico, muda a cada janela. O que hoje é apenas uma sondagem, amanhã pode se tornar uma proposta oficial. E quando o assunto é transferência, é importante entender o contexto. 15 milhões de euros, convertidos, representam uma quantia significativa para os padrões brasileiros, especialmente para um clube que precisa reorganizar as contas. Muita gente pode achar que é pouco, que o jogador vale mais, mas a verdade é que o futebol também é feito de timing. Vender no momento certo pode significar garantir recursos importantes sem comprometer o elenco. Além disso,
É bom lembrar que parte desse dinheiro não fica toda no Corinthians, pois existem porcentagens de direitos econômicos e taxas que precisam ser pagas. O torcedor, como sempre, se divide. Tem quem defenda que o clube deve segurar o jogador, apostar em mais uma temporada para valorizar ainda mais. Mas também há quem veja na venda uma oportunidade de aliviar as finanças e abrir espaço para novos talentos da base. E essa discussão mostra o quanto o Corinthians está em um momento de transição. O clube tenta equilibrar o sonho esportivo com a responsabilidade financeira. É preciso vender, mas também é preciso montar um time competitivo. E essa é uma linha tênue que a diretoria atual tenta percorrer com cuidado. Enquanto isso, na Europa, o nome de Bidon já aparece em listas de observação de vários clubes. Além de PSV e Benfica, times da França, Itália e Espanha estão de olho. O estilo técnico, a boa leitura de jogo e a juventude fazem dele um jogador com perfil ideal para o mercado europeu. E a tendência é que, conforme ele siga se destacando, novas propostas cheguem. O Corinthians, por sua vez, sabe que não pode se dar ao luxo de perder o jogador por um valor menor do que o mercado oferece. Por isso, o clube deixou claro que só começa a conversar a partir dos 15 milhões de euros. Mas não é só o Bidon que tem chamado a atenção. Lá na Europa, um ex-corintiano ilustre também voltou a aparecer nas manchetes. Memphis Depay, que defende a seleção da Holanda, marcou mais uma vez nas eliminatórias europeias e teve uma atuação de destaque. Entrou no segundo tempo, finalizou 5 vezes e marcou um dos gols na vitória por 4-0 sobre Malta. O desempenho chamou atenção porque, na seleção, ele sempre entrega. O problema é que, no Corinthians, o torcedor não viu o mesmo empenho. E isso tem gerado debate entre os torcedores, que lembram como ele parecia jogar em ritmo diferente quando vestia o manto alvinegro. É aquele papo que a gente já conhece, tem jogador que muda completamente de postura quando está defendendo o país. E com o Memphis parece ser exatamente isso. Lá ele se entrega, corre, busca o gol, vibra, participa de tudo. Aqui, no Corinthians, a impressão é de que ele escolhia jogo. E isso incomoda. O torcedor corintiano é passional, quer ver raça, quer ver o jogador suar a camisa. E quando percebe que o cara dá o máximo em outro lugar e aqui entra em campo sem a mesma energia, a cobrança vem pesada. Mas o fato é que Memphis está em forma, preparado, e deve seguir sendo uma das referências da seleção holandesa. A torcida do Timão, mesmo com um pé atrás, sabe que talento ele tem. O problema é que talento sem comprometimento não resolve. E o Corinthians precisa de jogadores que estejam totalmente focados, ainda mais nesse momento de reconstrução. Voltando ao Bidon, o caso dele é completamente o oposto. É um garoto que mostra vontade, se dedica, cresce a cada jogo e parece entender o que é vestir a camisa do Corinthians. E isso é o tipo de postura que o torcedor respeita. É por isso que a possível venda divide tanto opiniões. O torcedor quer ver o clube prosperar, mas também quer ver o time forte, com jogadores formados em casa, com identidade. E é exatamente esse equilíbrio que a diretoria precisa encontrar. Enquanto o assunto da Arena e o futuro de Bidon seguem movimentando os bastidores, o clube também vive um momento importante fora das 4 linhas. A comissão responsável pela reforma do Estatuto concluiu o relatório final e vai entregar o documento ao presidente do Conselho Deliberativo. Essa atualização do Estatuto é fundamental para modernizar a estrutura política do clube e torná-lo mais transparente e participativo. O presidente do Conselho pretende passar o mês de outubro ouvindo diferentes setores do clube, desde torcidas organizadas até coletivos corintianos, para entender o que precisa ser ajustado antes da votação. A previsão é que essa reforma seja votada em novembro de 2025. Os temas que forem aprovados dentro do Conselho ainda passarão por votação entre os sócios, em Assembleia Geral. Entre os pontos discutidos estão o controle de gastos do cartão corporativo, a correção de trechos desatualizados do Estatuto e, principalmente, a participação do torcedor fiel no processo eleitoral do clube. É um passo importante, porque mostra que o Corinthians está tentando se modernizar também na sua gestão interna, e isso tem tudo a ver com o momento de reestruturação que o clube vive. O relatório foi elaborado por 5 conselheiros que têm a missão de tornar o estatuto mais claro e funcional. É o tipo de trabalho que,
apesar de parecer burocrático, tem impacto direto no futuro do clube. Afinal, as regras internas definem como as decisões são tomadas e podem evitar muitos dos problemas que o Corinthians enfrentou nos últimos anos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores do futebol, o que parecia ser apenas uma conversa reservada entre ícones do esporte acabou se transformando em um verdadeiro alvoroço na imprensa. Ronaldo Fenômeno, em entrevista recente, revelou detalhes do que teria sido dito pelo presidente da FIFA sobre o Corinthians, e o resultado não poderia ser mais surpreendente. Elogios ao clube paulista repercutiram rapidamente nas páginas esportivas e nas redes sociais. Segundo Ronaldo, a conversa ocorreu em um momento informal, mas de grande significado para ele. Estávamos comentando sobre o futebol brasileiro, os clubes, a paixão da torcida, e ele falou muito bem do Corinthians. Destacou a história do clube, a força da torcida e a importância do time no cenário mundial, contou o ex-jogador. A repercussão dessas palavras gerou um burburinho imediato, já que raramente figuras de tanta autoridade no futebol mundial se manifestam de forma tão direta sobre times brasileiros. O presidente da FIFA, conforme relatado por Ronaldo, teria ressaltado a consistência do Corinthians em competições internacionais, o planejamento de sua gestão esportiva e até a relevância cultural do clube para milhões de torcedores. Ele não poupou elogios. Falou com muito carinho sobre a história do Corinthians e sobre a energia da Fiel. Acho que essas palavras valem mais do que qualquer título, disse Ronaldo, adicionando combustível ao fogo da imprensa, que rapidamente começou a especular se tais comentários poderiam ter algum impacto nos rumos do futebol brasileiro. Imediatamente, a informação começou a circular entre jornalistas e comentaristas, e redes sociais foram tomadas por torcedores comemorando os supostos elogios. Alguns chegaram a brincar que o reconhecimento internacional poderia servir de motivação extra para o time nas próximas competições, enquanto outros viam na declaração um sinal do respeito global conquistado pelo clube ao longo das décadas. É claro que, no mundo do futebol, rumores e declarações podem ganhar contornos maiores do que a realidade. Mas a fala de Ronaldo sobre o que o presidente da FIFA teria dito, mesmo que informal, mostra como o Corinthians mantém seu prestígio e sua relevância, dentro e fora do Brasil. Até o momento, nem a FIFA nem o próprio Corinthians confirmaram oficialmente os detalhes, o que apenas aumenta a expectativa e o burburinho entre torcedores e especialistas. Enquanto isso, o Corinthians segue sua rotina no Campeonato Brasileiro, mas agora com a torcida alimentando a ideia de que o clube ganhou um reconhecimento internacional de peso, mesmo que seja apenas um sussurro nos bastidores que agora ecoa nos noticiários. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!